Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que tenham passado um bom final de semana e um início de semana agradável também. Gostaria de salientar que estou fazendo tudo para que os nossos vídeos possam subir no canal do YouTube toda sexta-feira, à tardezinha, por volta das 17 horas. Instagram, eu estou já me organizando um pouquinho, estou tendo um pouco de dificuldade, mas logo, logo aprendo e logo, logo vou começar a postar algumas coisas um pouquinho mais interessantes. Agradeço a todos os comentários, agradeço a tudo que vocês têm escrito, têm ligado, tem alguns que têm comunicado comigo, dizendo que têm colocado em prática. Isso é muito legal, é gostoso saber que vocês estão sobrepujando. Que esse é o objetivo desse canal, que vocês possam sobrepujar e possam alcançar aquele patamar desejado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que eu coloquei o título que diz o seguinte: como anda a sua caixa d'água? Sua caixa d'água está cheia ou está vazia? É apenas uma simbologia de saber o que nós fazemos no nosso dia a dia, na verdade, porque a gente trabalha, luta, tem as nossas dificuldades, passamos tempos difíceis, mas também tem momentos que a gente começa a sobrepujar. E a caixa d'água vem para poder você raciocinar, porque eu citei em alguns dos vídeos anteriores sobre caixa d'água e alguns ficaram interessados em saber o que é esse tal do assunto da caixa d'água. Então nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes eu vou contar uma pequena história para vocês. Mais ou menos uns 20 anos atrás, o meu sogro, ele estava bem financeiramente e ele tinha algumas motos que ele tinha, na realidade tinha duas motos na garagem dele, morava num bairro bom em Campinas, e num dos momentos, num dos finais de semana, aconteceu que na segunda-feira ele chegou de manhã cedo para ir para o escritório dele, que era na casa, né? Ele já estava aposentado, mas tinha um pequeno escritório, e quando ele desceu, passou pela garagem e viu a porta da garagem aberta. E ele achou estranho a porta da garagem escancarada, e quando olhou para dentro da garagem, as duas motos já tinham ido embora. Ele ficou muito triste, né? Falou com a minha sogra, ficou super triste, e ligou para mim dizendo: tô arrasado. Aí eu passei a mão no carro, trabalhava naquela empresa que eu falei que passei dificuldades, peguei meu carro, cheguei lá, e fiquei triste em ver a situação, que a pessoa trabalha a vida toda, não tinha seguro naquele tempo para moto, era muito caro, na realidade tinha, mas era caríssimo, era inviável. E fiquei triste e falei assim para ele: olha, eu gostaria de ajudar o senhor a comprar uma moto. Ele ficou tão sem graça no momento que os olhos dele se encheram de lágrimas, a minha sogra olhou para ele e, e ele falou: não, não, não é necessário. Ele ficou sem graça. Eu acredito que ele ficou sem graça porque ele era bem financeiramente e viu eu passando a dificuldade na empresa e ainda eu querendo compartilhar isso com ele. E ele ficou assim, sensibilizado, me abraçou, tal, falou: "Ó, muito obrigado, eu tenho condições, eu vou comprar uma moto nova, eu vou me organizar", e ficamos quietos, tomamos um café, depois eu voltei para o trabalho. Na volta de casa, quando eu cheguei em casa, toquei a campainha, não, minto, eu abri a porta com a chave e entrei, eu morava no apartamento, quando eu entrei, a minha esposa estava com tipo de um carnê grande desse jeito, balançando assim para mim. Eu falei: o que é isso? Ela falou: adivinha. Falei: não paguei o carnê, que eu vi era de um consórcio. E naquela época a gente estava passando um momento no Brasil que estava difícil você comprar carro novo, comprar carro zero. Quando você chegava numa agência, eles cobravam o dobro do preço do carro. Era uma coisa absurda, que não tinha no mercado. E daí o que aconteceu? Ela pegou assim: você foi sorteado. Quando eu dei uma olhada, tinha pago acho que umas 6 prestações de um carro na época, e eu fiquei assim: como que eu vou ficar com esse carro novo? E você acredita que na mesma hora, assim, questão de horas, a pessoa liga para mim do consórcio dizendo: olha, se você não quiser ficar com o seu carro, nós já vendemos o seu carro pelo dobro do preço, damos o dinheiro para você. Isso significa, você pode já quitar o carro, como nós fizemos, quitei o carro,
e ainda sobrou um dinheiro. Por que eu quis dizer isso? Porque no momento em que eu mencionei em dar alguma coisa, em compartilhar alguma coisa, mesmo na dificuldade que eu estava, o que aconteceu? Eu já fui abençoado. Isso eu acessei. Lembra que eu falei para vocês sobre o princípio eterno? Então, eu acessei o princípio eterno. Esse princípio eterno é um princípio de Deus, quando a gente usa desse critério de dar. Né? Então, quando você começa a dar as coisas começam a reverter para o teu lado. Né? E é uma coisa muito interessante que eu vou compartilhar com vocês, porque é o princípio eterno. Existe um princípio eterno que fala assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, você, você vai receber a sua medida. O que significa isso? Isso é um princípio eterno. Quando fala que você dá uma boa medida, você e dar-se-vos-é, o que significa? Você receberá uma boa medida de troco recalcada. Sabe o que é recalcada? Sabe quando você pega assim, a mulher pega às vezes o açúcar para colocar no outro pote de açúcar para usar dia a dia, ela tira do saco, põe no pote, enche o pote, ela bate, joga no pote, ela bate, joga e ainda sobra ainda no saquinho. É assim que significa recalcado. Então, é transbordante. Quando você aciona esse princípio eterno, é um princípio que vem voltando para você cada vez mais. É transbordante. Então, isso é um princípio eterno quando você começa a fazer isso. Aí você vai falar assim para mim: tá bom, Clóvis, é legal, mas o que tem a ver com a caixa d'água? A caixa d'água eu usei como um exemplo para você poder saber que tipo de caixa d'água é você, como que você está agindo com isso. Então vamos para lá, para o início da nossa aula. Então a pergunta é: como está a sua caixa d'água? Faz de conta que você é uma caixa d'água, tá? E que entra água boa dentro de você e você compartilha essa água boa abrindo as suas torneiras. O que significa isso? É a mesma coisa de doar, né? Dar e dar-se-vos-á. Porque quando você começa a deixar a água descer, vai entrando água boa. Então, eu pergunto uma coisa para você. É preciso esvaziar a caixa d'água para que ela entre água boa. O que significa isso? É preciso que tudo aquilo que você tem é necessário que você compartilhe, que você doe. Esse é um dos princípios eternos. Tá? Aí existe um outro tipo de caixa d'água, aquela caixa d'água que transborda, que tem a água enche, a boia não funciona porque ela não dá conta de abaixar às vezes, e a água vem com muita entrada e ela começa a cair pelo ladrão. Então você imagine uma casa, que a casa é bonita, um assoalho bonito, que não pode ter água, todos os móveis são bonitos, começa a encher, começa a dar inundação dentro da tua casa, e o que acontece? Você pode perder as coisas dentro da tua casa por inundação. O que acontece? Isso é quando você está sobrepujando demais. Tua vida está sendo abençoada, você está ganhando saindo pela culatra, não tem aquele velho ditado? Então, você fala: na minha vida está escassez. Eu entendo, às vezes, porque está escassez a tua vida. Porque você vai ter que prestar atenção no último detalhe que eu vou falar aqui ao último estágio da caixa d'água. Quando você começa a transbordar demais, é importante que você não fique cego. Olhe para os lados, olhe ao seu redor e veja com quem você pode compartilhar essa água. No condomínio que eu moro tem uma caixa d'água grande. Quando ela excede, essa água é guardada para poder irrigar as plantas, para poder ajudar as coisas que estão ao redor, para poder lavar o condomínio, lavar a zeladoria, assim sucessivamente. Então nada é desperdiçado. Então quando você deixa desperdiçar demais, as coisas podem estragar também dentro da tua casa. Então esse é o segundo tipo de caixa d'água. Agora você vai falar assim: ela está cheia, não sai água? Cuidado que a água vai estragar. Significa isso. Às vezes você tem a sua caixa d'água, você não gasta nada, você não abre as suas torneiras, você deixa um bom tempo fechado. E o que acontece com essa água? Ela estraga. Por quê? Porque não tem a rotatividade, ela não está saindo para poder entrar água pura. Né? Então, muitas pessoas, às vezes, não estão indo bem financeiramente, não estão indo bem na sua vida, porque a sua
a sua caixa d'água, ele fecha todas as torneiras e não deixa sair para ninguém. Eu conheci pessoas que, infelizmente, são pessoas que fecharam a sua caixa d'água, ela está cada vez mais enchendo, 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 não entra água nova, porque para a boia não entra água nova, e essa água pode estragar. Então, muitas pessoas, às vezes, têm tristeza, são angustiadas, nada é satisfeito. Sabe quando a pessoa fala, nossa, minha vida parece que não anda, está tudo parado, está tudo ruim, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, mas nada serve para mim. E uma das coisas que é pior que acontece com essas pessoas, a solidão. Essas pessoas que não abrem as suas torneiras, elas não conseguem entrar coisa boa dentro dela. Então elas vivem na solidão. Ninguém quer procurar, porque é pessoa que não compartilha com nada. Sabe, tinha uns conhecidos, um colega que falava assim, oh, que legal, você vai fazer churrasco na sua casa? Então, leva a carne que eu como. Quer dizer, são pessoas extremamente mesquinhas, que pessoas que não querem compartilhar com ninguém. Só que essas pessoas podem até ter dinheiro, mas lá na frente existe algo que se chama solidão, que pode estar assolando a vida da pessoa. Então, se você é uma pessoa que é uma caixa d'água, que deixa fluir através de você, compartilha com quem está ao seu redor, a água sempre é nova, está sempre renovando. E quando você dá, eu lembro uma coisa muito interessante. Eu trabalhei numa empresa, vocês já sabem, na aviação, há muitos anos, e uma das coisas que eu fazia era compartilhar tudo que eu sabia. E eu era conhecido dentro da empresa como o cara que sabe muita coisa. Dentro do Brasil e fora do Brasil, muitas pessoas me procuravam. Você que sabe sobre isso, você que é muito bom nisso, você... Por quê? Porque eu estava sempre dando, sempre dando. Eu tive até ideias, ganhei prêmios altíssimos dentro da empresa, muito alto na empresa, porque realmente eu dava ideias, eu compartilhava com as coisas. Então, você deve estar perguntando, ah, então é por isso que minha vida não anda? É a lei do princípio eterno. Dá e dar-se-vos-á. Porque quanto mais você retém, pior fica para você. E uma das coisas muito interessantes que nesse princípio eterno diz que é melhor dar do que receber. Já pensou se você retém e vai chegar um dia que a sua caixa d'água quebrou, não entra mais água, não tem como fluir, você vai ter que começar a receber das pessoas? Talvez você ia falar, puxa, naquele tempo eu tinha para poder dar e não dei nada. Porque às vezes o pouco nosso é muito para quem realmente está precisando. Né? Então pense sobre isso. Tá? Você poderá perguntar para mim, Clóvis, essa coisa de caixa d'água, tudo isso que você falou, tá bom, entendi, eu percebi que eu não posso reter a água, eu tenho que deixar as torneiras fluindo para entrar água nova. É espiritual. A caixa d'água, ela não fica no chão, a maior parte das caixas d'água fica no teto. Então é a mesma coisa, você, espiritualmente, quando você começa a compartilhar, dos céus vem fonte nova, vem energia nova para você poder usufruir e também compartilhar quem está ao seu redor. Ah, então quer dizer que eu tenho que dar todas as coisas? Não, você não tem que dar todas as coisas. Você vai dar daquilo que você tem. E se você der tudo, é que nem a galinha dos ovos, né? Se você fizer a galinha dos ovos, dar 2 ovos por dia, isso é apenas uma figurativo, né? Mas se você fizer a galinha dos ovos, dar 2 ovos por dia, vai chegar um dia que a galinha vai chegar e falar assim, chega, acabou a produção. É a mesma coisa, você vai dar aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Né? Porque não tem como você dar o que você não tem. Né? A multiplicação dos pães, Jesus podia dar um clique nos dedos e falar assim, haja pão, haja peixes. Não, teve que alguém compartilhar com os peixes para ele poder multiplicar. É assim na nossa vida. Então, você tem alguma coisa dentro de você para você poder compartilhar. Então, você pode perguntar para mim, tá bom, para ter essa água sadia, o que eu devo fazer? Você pode abençoar a vida de amigos, parentes e pessoas necessitadas. Olha ao seu redor. Né? Como que você pode fazer isso daí? Se for sentido monetário, você vai ajudar monetariamente. Se for uma boa compra de mercado, você vai fazer. Ah, mas como eu vou saber se ele está bem ou não? Um dia que você for visitar alguém, pede um copo d'água. E pede de preferência gelado, mesmo que você não beba. Quando ela abrir a geladeira, você olha e vê como está a geladeira. Eu muitas vezes fiz isso em casa de várias pessoas, vi que a geladeira estava vazia, só tinha água lá gelada, e saíamos, eu e minha esposa, fazíamos uma boa compra. Isso é compartilhar com as pessoas daquilo que você tem. E não vai fazer falta para você. Você pode também, ah, tá bom, só entre amigos e parentes? Não.
Você pode, no seu serviço, como eu citei agora para vocês, você compartilha no seu serviço, compartilha com as pessoas, ensina alguma coisa para as pessoas dentro do teu serviço. Ah, mas eles vão me passar. Negativo. Quando você governa, as pessoas ficam abaixo de você aprendendo. E mesmo que as pessoas você tenha medo que passe você, a água nova vem, ideias novas vêm, você cresce do mesmo jeito. Não tem como você ficar preocupado com isso, tá bom? Outra coisa, você pode ajudar na sua comunidade. Não sei se você faz parte de alguma comunidade. Ajuda na comunidade, ajuda lá as pessoas. Ah, dá o seu tempo na comunidade. Talvez você toca bem o instrumento, ensina alguém a tocar instrumento, tem crianças lá que precisam, ajuda essas crianças a tocar o instrumento. Você é professor de educação física, dê um exercício, uma fisioterapeuta, faça uma aula de ginástica de graça, faça isso, dê daquilo que sobra. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, dê daquilo que você consegue dar. Dê o seu tempo, né? Dê também o seu trabalho. Você pode fazer isso dentro do condomínio, por exemplo. Eu e a minha esposa foi subsíndica e departamento financeiro do condomínio que nós vivemos, por 3 anos a 4 anos. Fizemos o nosso melhor. Fizemos o nosso melhor, não ganhávamos salário, mas fizemos o melhor para a comunidade do condomínio. Condomínio, saímos, entregamos o condomínio com dinheiro tremendo de caixa. Na época era um valor de quase a metade do preço de uma das casas do condomínio. Por quê? Fizemos com gosto, doamos o nosso tempo, fizemos bem para o condomínio. Às vezes você mora num condomínio, um apartamento, ou algum lugar que seu pai, você fala assim, aquele cara lá, o síndico lá não vale nada, aquela lá é não sei o que lá. É muito fácil você falar, mas você mesmo que critica, você realmente não faz nada para o condomínio, né? Não faz nada para o seu bairro, não faz nada para a sua comunidade. É fácil você falar, mas você não faz. Então, pensa um pouco disso e seja essa caixa d'água compartilhando mesmo o mínimo com você, que você dá, é muito para muitas pessoas, né? Você pode ajudar também no seu bairro, no seu estado e na sua nação. Isso é muito digno. Ah, não sei como ajudar. Tem sim, com o seu tempo, com o seu trabalho, ensinando, colaborando. No seu bairro você pode colaborar, fazer um grupo de pessoas para ajudar o bairro, plantar flores ou plantar alguma coisa, ou dar uma arrumada. Olha, esse tempo eu escutei uma reportagem que no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, houve a queda de uma ponte e ia ficar mais de 25 milhões para o governo fazer. Ah, o povo se uniu, os empresários se uniram, que ligavam de uma cidade para outra, levantaram acho que 8 milhões de reais e construíram a ponte com 5 milhões de reais e os 3 milhões que sobrepujou compartilharam com a comunidade. Deu conta do recado que um governador não foi incapacitado em fazer e o povo fez com amor e com alegria. É assim que você ajuda o seu bairro, o seu estado, o seu município e a sua nação. O que você pode ajudar também em escola. Você pode dar algumas palestras ou levar alguma coisa para poder compartilhar, né? Então isso é muito legal. Lar dos idosos, das crianças, enfim, existem milhares de lugares que você pode ir e compartilhar. Qualquer coisa, por exemplo, qualquer coisa que você faz para as pessoas, que seja mínimo para você, para essas pessoas é muito. Tá? Ah, e outra coisa também, lembrando, lembra da edição daquela aula 02 organizando? Então, aquela aula organizando tinha o quartinho do milagre, lembra disso? Então, esse quartinho do milagre deve ter muita coisa boa lá. Às vezes você tem uma ferramenta, você tem uma máquina de furar que você não usa mais, você comprou uma nova, você tem uma batedeira nova, você tem um liquidificador, você tem uma TV, mas está lá naquele canto, você não dá, não vende, não quer saber de nada. Dê para alguém que vai ajudar muito mais. Esses dias eu vi uma ferramenta, eu tinha um compressor que fazia anos que usei muito esse compressor, estava funcionando super bem, testei de novo, eu dei para uma pessoa, dei de coração, ela ficou feliz e vai usufruir. Se ela não usufruir, ela vai dar para outra pessoa. Faça isso, que você vai sentir bem e muito melhor em todos os sentidos. E o resultado de tudo isso vai ser uma coisa que alguns já devem ter tido essa experiência, mas você vai sentir uma coisa muito legal. Você vai sentir melhor. Você vai saber que é muito mais gostoso você dar do que receber. E o legal de tudo isso é que quando você dá, você está sobrepujando. Você não está vivendo uma vida de pedinte, uma vida
de dificuldade, você está compartilhando com aquilo que você já tem. Então isso é muito melhor você estar nessa posição de dar do que estar recebendo. Né? E receber muitas vezes é bom porque você quebra muito o seu orgulho e é bom você ter um pouco de humildade também, que isso vai ajudar bastante. E quando você começa a dar, a sua caixa d'água sempre vai entrar água nova. Já pensou nisso? Água pura, água nova, é a mesma coisa, celestial. Vem algo do reino de Deus e entra dentro de você com coisas novas. Procure fazer isso, tenha uma experiência com isso. E outra coisa, várias coisas acontecem, mas uma outra coisa que é muito legal, que você não vai viver na sua mesmice. Né? Você não vai ficar daquele jeito, então você vai se sentir muito bem. Faça esse teste, aplique isso na sua vida, e você vai ver que você vai sobrepujar ainda mais. Como a gente sempre fala, nós temos tarefa, e a tarefa para você são 3 tarefas no dia de hoje. Onde você mora? Perto ao redor da tua casa. Você conhece alguém que precisa de uma ferramenta? Ou mesmo um utensílio doméstico? Doe para essa pessoa. Se você tem o dom de falar inglês ou alguma outra língua, você tem o dom de alguma atividade, ou você é um marceneiro, ou você é como se diz, é uma pessoa que sabe mexer com construção, faça, ou mesmo toca um instrumento, ensine alguém a ter esse mesmo tipo de profissão. Ensine alguém a aprender inglês, a se comunicar melhor, a saber como construir ou como tocar um instrumento. Faça essa experiência. Depois de tudo isso, me diga como você se sentiu quando você ajudou alguém, tá bom? Eu agradeço a vocês pela paciência e pelo carinho de todos. Agradeço do fundo do coração e desejo um excelente final de semana para vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.